Controle de congestionamento. Basicamente, a retransmissão de um segmento TCP trata de um sintoma, né, de congestionamento, porque perder um segmento vai ter um problema de congestionamento. A gente pode tentar chegar, né, pensamentos assim de o que seria esse congestionamento, como se fosse essa foto, né? Isso daí é basicamente a nossa transmissão lá, nosso cabo de rede. Tem um monte de coisa passando lá. Quanto mais coisas, mais vai demorando, então vai ficando congestionado. Tá? Não é que perdeu, e sim que teve um congestionamento e demorou mais. Tá? É isso que ele está propondo ali. Então, se demorou muito, deu o timeout, que a gente tinha falado anteriormente. O que ele faz? Ele tenta mandar de novo. Então, ele vai retransmitir aquele segmento, porque para ele teve algum problema. Então, a retransmissão, né, disso daí, muitas vezes não trata, né, da causa do congestionamento, porque pode ter inúmeras fontes tentando enviar dados a uma taxa muito alta. E aí vai gerar, né, aquela imagem que a gente tinha lá, muita coisa enviando, e chega um ponto que o buffer vai ter problema. Né? Então, ele vai tratar em si a ideia da perda de um segmento, né? Mas não tratar o congestionamento da rede. Então, o que vai ser? A abordagem adotada pelo TCP é obrigar que cada remetente limite a taxa que vai enviar de tráfego, né, usando uma função de congestionamento de rede que vai ser percebido por todos ali. Então, se um remetente perceber que há um pouco de congestionamento no caminho entre ele e o destinatário, ele vai aumentar a sua taxa de envio? Não. Agora, se tiver pouco, opa, está livre, eu posso mandar mais. Se tiver muito, eu vou ter que reduzir isso daí. Então, se perceber que tem congestionamento, a ideia é reduzir a taxa de envio. Três perguntas, então, vão surgir pensando nessa abordagem. A primeira delas é: como é que um remetente vai limitar a taxa que ele vai enviar para a conexão? Então, já é algo que se tem que pensar. Outro, como é que o remetente vai perceber que tem um congestionamento entre ele e o destinatário? Porque a gente viu lá aquela ideia da cortina, onde você só sabe que, ó, eu estou mandando, agora como é que está, por onde está passando, eu não sei. A última pergunta, né, é: que algoritmo o remetente vai usar para modificar essa taxa de envio, né, como uma função de congestionamento, algo assim. Então vamos tentar responder nessas perguntas. A primeira delas, né, como vai limitar essa taxa, né, seria o quê? Cada lado da conexão TCP tem um buffer de recepção e um buffer de envio. E várias variáveis que a gente viu lá, né? O list byte receive, read, a janela de recepção, diversas. O controle de congestionamento que opera no remetente monitora uma variável adicional, que olha lá, ó, a gente já tinha a janela de recepção, agora a gente tem uma janela de congestionamento. Então, a gente tem a CWND. Né? Aqui a gente tinha a RWND. Né? Então, a gente tinha uma janela, né, de congestionamento e uma janela de recepção. Então, agora a de congestionamento que vai trabalhar também. Então, ela impõe um limite, né, impõe uma limitação à taxa a qual o remetente pode enviar tráfego para a rede. O remetente poderá enviar CWND, como assim? Aquele tanto que está na janela de congestionamento de bytes de dados para a conexão. Ao final do RTT, o remetente recebe o ACK. Então, eu vou ter o quê? Uma taxa de envio, onde vai ser o quê? Aquela quantidade da janela de congestionamento dividido pelo RTT em bytes por segundo. Então, é isso que a gente vai ter ali. A segunda pergunta é: como é que um remetente percebe que tem congestionamento? Então, a indicação de congestionamento vai ser usando o conceito do evento de perda em um remetente TCP. Mas o que é um evento de perda em um remetente? Pode ter um timeout. Então, se teve um timeout, quer dizer que não chegou a secar. Com isso, esgotou o tempo, então teve alguma perda. Ele pode também ter aquele esqueminha que a gente viu de receber 3 ACKs duplicados. Então, alguma perda no meio do caminho de dados ele teve. Não deu timeout, mas teve uma perda de dados ali. E a terceira pergunta,
Que algoritmo o remetente deve utilizar para modificar a taxa de envio, né? Então, se os remetentes enviam muito rápido, eles podem congestionar a rede. Se os remetentes forem muito cautelosos e enviar muito lentamente, eu vou subutilizar a largura de banda da rede que eu tenho. Então, o TCP tem que ser autorregulado para tratar os dois casos, nem muito rápido e nem muito lento. Então, aí começam a surgir outras perguntas. Por exemplo, um segmento perdido implica congestionamento. Portanto, a taxa do remetente TCP deve diminuir quando o segmento é perdido? Se tem que diminuir, como? Um segmento reconhecido indica que a rede está enviando segmentos corretamente? Portanto, a taxa do remetente pode aumentar quando um ACK chega para o segmento não reconhecido antes? Eu vou aumentar? Se pode, quanto que eu vou aumentar isso daí? Então, a gente tem que ver essa parte do controle de congestionamento pensando o seguinte: os remetentes podem aumentar a taxa de envio até ocorrer uma perda. Então, se teve perda, opa, deu problema, então diminui. Tá? Então, é bem isso que ele vai acabar fazendo ali com as taxas de envio. Podemos ver nessa animação que, nesse gráfico que a gente está trabalhando, né, ele vai subindo, né, então vai acrescentando, vai dando esse increase aqui de 1, né, então conforme vai aumentando, até que tem um problema de congestionamento. Então aí ele cai, né, pela metade, começa novamente, vai subindo, 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 subindo. Teve um problema de congestionamento? Quebra novamente e assim por diante. Ele vai sempre fazendo esse ponto aqui, né? Com isso, ele vai mantendo, né, essa ideia dessa análise, né, desse envio de pacotes, desse congestionamento e não deixando que isso dê problema, né? Então, aí, a hora que ele viu que tem o congestionamento, opa, reduz a taxa, né? Aí, mandei, não deu problema? Aumenta mais um. Não deu problema? Aumenta mais um. E vai aumentando, né? Deu problema de novo? Para, volta na metade e começa a enviar de novo, né? Se desse problema de novo nessa metade, quebra de novo na metade e vamos mandando devagar aí essas coisas. Bom, alguns algoritmos para controle de congestionamento do TCP. Alguns algoritmos mais básicos. São três aí: a partida lenta, contenção de congestionamento e a recuperação rápida. O que seriam esses três casos aí? O primeiro, a partida lenta, é quando uma conexão TCP começa, o valor, né, da janela de congestionamento costuma ser inicializado com 1 MSS, que seria o tamanho máximo do meu segmento, né, que eu tenho ali, e ele vai variar sempre entre 536 a 1500 bytes. Então é isso que ele vai estar variando ali. A taxa de envio inicial, portanto, é esse MSS dividido pelo RTT, que a gente tinha calculado anteriormente. O valor dessa janela de congestionamento começa em 1 e dobra a cada RTT, aumentando toda vez que um segmento transmitido é reconhecido, né? Então, a gente vai fazendo essa partida lenta que é chamada nesse sentido. A taxa de envio do TCP se inicia lenta, mas cresce exponencialmente durante essa fase dessa partida lenta. Basicamente, a gente tem isso daqui. A gente transmite um segmento, olha o tempo do RTT aqui, né? Ó, teve isso daqui, fiz o cálculo, já consigo mandar 2 segmentos, sem problema nenhum. Próximo, já mando 4 segmentos. Tá vendo? Então, eu vou aumentando a quantidade de dados. Deu problema? Opa, para tudo e vamos trabalhar novamente. Então, se tiver um problema de esgotamento do temporizador, vulgo deu timeout, o remetente do TCP faz essa janela virar 1 e inicia o processo de partida lenta novamente. Então, opa, mando 1, deu certo, vou aumentar, vai aumentando e assim por diante. No caso do timeout, o remetente TCP estabelece uma variável chamada de SS trash e faz ela ser o quê? Metade do valor quando o congestionamento foi detectado.
Quando o valor atual dessa janela de congestionamento for igual a esse threshold, né, que a gente acaba colocando aqui, a partida lenta termina e o TCP é alterado para o modo de prevenção de congestionamento. A gente vai ver isso daí, calma. Se 3 ACKs duplicados forem encontrados, a partida lenta se encerra e o TCP faz uma retransmissão rápida e entra no estado de recuperação rápida. Nós vamos trabalhar esse cara também. Então, basicamente, é isso daqui. A gente tem aquela ideia do congestionamento, tá vendo? Ele vai subindo, ó. Primeiro 1, depois já vai para 2, depois ele já subiu para 4, de 4 ele já subiu aqui para 8 no quarto segmento, chegou no limite. Olha, agora ele começa a subir aqui, ó. Já começa a ir menos. Deu um problema aqui, né? Teve um critério de parada, o que ele faz? Despenca, volta lá para 1 e começa novamente. Vai dobrando, dobrando, até que ele volta. Pode ver que o limite, né, ele pega aquele limite lá, dividiu e continua agora a começar novamente naquela divisão que tinha sido colocada. Então, ao entrar, né, a ideia da prevenção, que eu tinha comentado ali, então ao entrar no estado de prevenção de congestionamento, o valor da janela de congestionamento é cerca de metade do valor quando teve o congestionamento pela última vez. Ao invés de duplicar o valor dessa janela a cada RTT, o TCP é mais conservador e aumenta o valor em 1 a cada RTT, que foi aquilo que a gente acabou de ver ali naquele gráfico. Por exemplo, se o MSS for de 1460 bytes e a janela for de 14.600 bytes, então são enviados 10 segmentos por RTT. Beleza. A cada ACK, né, a cada confirmação do recebimento ali, que chega, aumenta o tamanho da janela de congestionamento. Então, eu vou pegar e colocar 1 sobre 10 MSS. Quando todos eles chegarem, a gente vai ter o quê? O aumento de 1 MSS para cada RTT. Porque se foram 10, chegou a 1, então é 1/10 que eu vou aumentar. Então, a hora que chega no final, todos chegaram, então eu aumento em 1. Só que aí a gente tem o problema da parada, né? Porque se tiver algum problema ali, a gente tem que dar uma parada ali. Então, caso de um esgotamento de tempo, de um timeout, o valor dessa janela é ajustado para 1 e o valor de threshold é ajustado para o quê? Metade da janela de congestionamento. Então, a partida lenta se inicia para verificar os novos limites da rede. Novamente, aquele mesmo gráficozinho que eu tinha mostrado atrás. 3 ACKs duplicados, o valor é ajustado para metade da atual, né? Mais 3 MSS para contabilizar os 3 ACKs, né, que tinham ali. O SS Trash é atualizado para metade, né, da janela de congestionamento e ele vai entrar em modo de recuperação rápida. O que é esse modo de recuperação rápida que eu estava falando até agora? Então, após a retransmissão rápida, o TCP aumenta a janela de congestionamento em 1 para cada ACK duplicado. Quando o novo ACK chegar, referente àquele segmento que foi perdido, o TCP entra no modo de congestionamento ao invés de partida lenta. Então, é aquele modo que eu estava explicando agora. Então, a ideia da recuperação rápida é fazer o TCP entrar em um estágio intermediário, porque o recebimento de ACKs duplicados deve ser visto como um evento de perda menos radical do que deu timeout. Por quê? Se veio duplicado, quer dizer que ele recebeu lá. Então, ele não perdeu o problema. Pode ser que ele perdeu, eu perdi o recebimento da CK, mas não teve o problema dele pegar, ó, chegou duplicado. Quer dizer que chegou duplicado lá onde ele deveria ter chegado inicialmente, está tudo ok, ele recebeu o que ele precisava. É menos problema do que dar timeout, eu não receber nada. Então, eu não sei se ele recebeu ou não. Então, pode ter parado no envio ou pode ter parado o ACK na hora de vir para mim. Então, eu não sei, é pior, né, de ter timeout do que ter ACK duplicado. ACKs duplicados só podem ser gerados quando outro segmento for recebido, ou seja, existem dados trafegando entre os dois nós, como eu tinha dito. É menos problema isso daí. E diferentemente do esgotamento do timeout, que é o indicador mais forte ainda do problema de rede. Aí eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei se ele recebeu, se ele só não confirmou, o que aconteceu.
Então, em linhas gerais, o que eu tenho? A partida lenta faz a janela de congestionamento começar em seu valor mais baixo e vai aumentando exponencialmente para verificar o limite da rede. Já a prevenção de congestionamento, ele aumenta linearmente a taxa de transmissão nos casos em que a janela de congestionamento se aproxima de um limiar. Então, é aquele limiar, aquele threshold que eu falei, né? Então a metade da janela anterior. E qualquer esgotamento de tempo, né? Então qualquer timeout, envolve a inicialização da partida lenta. Dá uma olhadinha então, né, no livro do Kurose. O que a gente acabou falando aqui foi seções 3.55, 3.5.6 e 3.7. Dá uma olhadinha também no diagrama de máquina finita de estados, né, do controle de congestionamento no TCP. Né? Então, para quem não chegou a olhar lá, é mais ou menos essa figura aqui. Essa daqui está em inglês, no livro está em português, né? Você consegue outras, mas tenta estudar isso daí, tenta entender, porque basicamente essa imagem aqui, esse diagrama, reflete os três casos, né? A partida rápida, a recuperação rápida, né? E também o controle de congestionamento, assim, vai ser trabalhado nesses três princípios aí.